A paz do Senhor, amados, aqui é Evangelista Maria das Graças Araújo, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, em Valparaíso 1, Goiás. Que alegria poder estar participando desse projeto de leitura e comentário do Livro das Crônicas. Quero agradecer a nossa querida pastora Loide Ramos, presidente do Ministério, ao pastor Gedeon Júnior e ao nosso querido pastor Juarez Bonfim, da igreja local, pela oportunidade. Dando continuidade ao estudo do livro de 2 Crônicas, capítulo 36, onde estamos falando sobre os últimos 4 reis de Judá, que são eles, Joacás, Joaquim e Zedequias, hoje estamos chegando ao fim. Estaremos falando sobre o último rei de Judá, antes do cativeiro babilônico, Zedequias. Vamos à leitura? Segundo livro das Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 11. O reinado de Zedequias. Tinha Zedequias a idade de 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor seu Deus, não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes e sacerdotes, e o povo aumentava mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios. Contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário. Não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruíram também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam das espadas, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias de desolação. Repousou até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Amados, vamos dar início então? O cronista nos dá algumas informações sobre Zedequias e nós vamos tirar mais algumas do livro de 2 Reis, capítulo 24. No versículo 11, o cronista diz que Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 11 anos em Jerusalém. No livro de 2 Reis, encontramos o nome de sua mãe, que se chamava Amutal, e era filha de Jeremias de Líbina. Esse Jeremias não era o profeta, tá bom? Voltando um pouco na história, vamos lembrar que Zedequias foi constituído rei em lugar de seu sobrinho Joaquim, que foi levado cativo para a Babilônia junto com sua mãe e seus servos, e parte dos utensílios da casa do Senhor, na segunda deportação. Lembrando que a primeira deportação aconteceu no reinado de Joaquim. E Zedequias fez o que era mal perante o Senhor. Vamos ver alguns dos pecados de Zedequias? Zedequias foi orgulhoso. A Bíblia diz, em primeiro lugar, que Zedequias foi um rei orgulhoso. Não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Se olharmos o livro de Jeremias, vamos ver que em alguns momentos o profeta fala com Zedequias para chamar a atenção do rei que ele está fazendo algo errado.
caminhando fora da lei do Senhor. E não só ele, como também o povo e os outros reis da região, e que eles deveriam obedecer ao rei da Babilônia e não se rebelar, pois o Senhor havia levantado o rei da Babilônia como instrumento de juízo e justiça a esse povo e a todo Judá. E Zedequias não deveria se opor ou rebelar-se para que vivesse bem na terra, sem problemas e pagando seus impostos, e tudo iria bem. Porém, se não obedecessem, seriam consumidos pela peste, pela fome e pela espada. Jeremias ainda alerta para que eles não dessem ouvido aos falsos profetas que diziam: não servireis a Babilônia. Como se a palavra de Deus através de Jeremias não fosse verdade. Jeremias dizia: essas palavras são mentiras, não ouçam os falsos profetas. Mas Edequias não quis dar ouvido à palavra do profeta. Isso significa que ele não quis dar ouvido à voz do próprio Deus, pois seu orgulho foi maior, preferindo dar ouvido aos falsos profetas. O segundo pecado de Zedequias foi a rebeldia. A Bíblia diz que ele se rebelou e quebrou o juramento com o rei Nabucodonosor, feito diante de Deus. Então, quebrou também o juramento com Deus. No livro de 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 3, diz: rebelou também contra o rei Nabucodonosor, que tinha juramentado por Deus. Jeremias disse que ele teria que servir ao rei da Babilônia para que vivesse bem, mas 2 anos antes da queda de Jerusalém, Zedequias se rebela e quebra esse juramento feito diante de Deus. Outro erro de Jeremias, de Zedequias. Zedequias também fez aliança com todo o povo de Jerusalém para apregoar a liberdade, para que ninguém retivesse como escravos os hebreus, seus irmãos. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos que haviam despedido os forros, sujeitá-los à escravidão novamente. Foi mais grave que o descumprimento da prescrição de Levíticos e um possível julgamento mais severo. Veja que ele fez pior ainda, quando ele liberta esse povo e depois traz o povo de volta como escravo. E o terceiro pecado de Zedequias era ser obstinado e uma pessoa de dura serviço. No segundo livro de Crônicas, capítulo 36, 13, que é onde nós lemos, diz: mas endureceu a serviço e tanto se obstinou no seu coração que não se voltou ao Senhor Deus de Israel. Esse pecado nos faz lembrar a geração do deserto, que é chamada como povo de dura serviço. Êxodo 32, 9, que fala: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura serviço. O que Deus está dizendo é que era um povo teimoso, rebelde, irredutível, que não se deixava instruir. Assim foi Zedequias nos seus pecados. Não só ele, mas todos os chefes dos sacerdotes e o povo, que aumentava mais e mais as suas transgressões e contaminaram a casa do Senhor com a idolatria e o culto pagão. E o Senhor continuava falando por intermédio dos seus mensageiros: porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. E eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam a palavra de Deus e mofavam dos seus profetas. Até que subiu a ira do Senhor e a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite. E também fugiu o rei. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou. E todo o exército do rei Zedequias se dispersou e o abandonou. Veja, foi abandonado pelo seu próprio exército. Os filhos de Zedequias mataram à sua própria vista. A Zedequias vazaram os olhos e ataram-no com 2 cadeias e o levaram para a Babilônia. Um rei de dura serviço, orgulhoso de coração e obstinado, levando seu povo, seu reino e sua família à destruição.
não se inclinou para ouvir a voz de Deus. O salmista diz que a um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Mas não foi assim o coração de Zedequias. Então veio pela terceira vez a destruição do templo, agora a destruição total. Uma vez que o povo de Deus, o povo da aliança, não honrou o templo onde Deus havia colocado seu nome, ele permitiu que esse local fosse destruído. Segundo Reis, capítulo 25, versículo 13, diz: cortaram em pedaço as colunas de bronze, o suporte e o mar de bronze, e levaram o bronze para a Babilônia. Levaram também a Seraías, Sofonias, os 3 guardas da porta, e Judá foi levada cativa para fora de sua terra, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação. Levaram também todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Queimaram a casa de Deus, derribaram os muros. Os que escaparam da espada, a esses levou para a Babilônia, onde se tornaram seus servos, e os servos de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias de desolação. Repousou até que os 70 anos se cumpriu. Depois de 70 anos, vem o decreto de Ciro. Mais uma vez a palavra do Senhor se cumpriu. E o que é mais bonito em tudo isso, apesar de todo o sofrimento e desolação causado pelo pecado do povo de Deus, Deus não havia desistido do seu povo. E a história vai recomeçar. Assim como o exílio se deu pela mão do Senhor, também o regresso dos judeus se deu pela palavra de Deus, pois o Senhor despertou o espírito de Ciro, a libertar os cativos, a edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. A sua reconstrução seria uma prova de que o exílio teria acabado e a aliança sido renovada. Deus não havia mudado seu modo de tratar o seu povo escolhido. Deus os amava e escolheu para ser seu povo e continuava sendo seu povo. Aqui nós terminamos o livro de 2 Crônicas. Estamos felizes com o Senhor pela oportunidade. Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos. Deus, Ele continua sendo fiel ao seu povo. Que Deus possa abençoar a cada um e que nós possamos nos encontrar ainda em outros estudos. A paz do Senhor e até a próxima vez. Que Deus abençoe.